Olá, começa agora o Sindepres Entrevista. A programação da TV Sindepres pode ser acompanhada no site www.tvsindepres.org.br ou pelo aplicativo da TV Sindepres na sua Smart TV Samsung. Você que está nos acompanhando, manda sua pergunta, dúvida ou sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. A convidada de hoje, Dilma Rodrigues, sócia-diretora da Atende Consultoria. Ela vai falar sobre participação dos lucros ou resultados, também conhecida como PLR. Dilma, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigada, Cleide. Eu que sou muito agradecida por poder estar aqui no Sindepres e também poder participar com os telespectadores para esclarecer algumas dúvidas. Vou fazer o possível para ajudar. Ok. Dilma, olha, antes da gente começar, eu quero que você fale um pouco sobre sua carreira, sua formação e conta qual que é hoje a missão da Atende Consultoria no mercado. Legal. A Atende é uma consultoria contábil, ela existe já há quase 30 anos no mercado. Quem fundou o escritório foi o meu pai, o Sandro Rodrigues. Então a Atende é um escritório de origem familiar. Trabalho junto com outros membros da família também. E a nossa maior missão é poder oferecer uma consultoria de qualidade voltada para os setores de recursos humanos, contábil, departamento fiscal, legalizações e também o setor jurídico. A minha área de formação é contabilidade, então eu sou contadora, mas com especialidade também em recursos humanos e administração estratégica de empresas. Hoje vocês atuam apenas no estado de São Paulo? Como é que funciona essa questão aí da Atende Consultoria? A nossa sede, sim, é na cidade de São Paulo, nós ficamos próximo do centro e nós atendemos empresas de várias regiões, Cleide, tanto de São Paulo quanto fora também de outros estados. Muito bom. Bom, agora sim a gente vai entrar aqui no nosso assunto do dia hoje, né? E a minha primeira pergunta, ela é simples, eu sempre costumo falar aqui para o telespectador, parece óbvia, mas às vezes a gente não entende, né, esses benefícios, essas linguagens. E eu quero te perguntar o seguinte, o que é participação nos lucros ou resultados? A PLR é um programa de remuneração diferenciada, tá bem? Ela vem com o objetivo de trazer uma maior motivação para os seus colaboradores. Para a empresa é muito legal porque é uma ferramenta que possibilita a alavancagem dos resultados e para o colaborador é muito legal também porque aumenta o seu salário, né, no caso a sua remuneração, e faz com que todos caminhem juntos, porque uma vez que a PLR ela possibilita criar metas, todos passam a olhar com um objetivo comum e sabe o resultado que a empresa espera de cada colaborador. É um benefício determinado por lei? Que lei é essa e quando que foi instituída? Muito bem. Sim, é uma lei, Cleide, o número dela é número 10.101, foi desenvolvida em dezembro do ano de 2000, então já faz aí quase 15 anos. Ok. E quem tem direito à PLR? Quem tem direito à PLR são todos os colaboradores que possuem registro em carteira, tá bem? Então, basicamente é isso. Quem não tem direito? Então, na verdade, acaba sendo o oposto, são as pessoas que não têm registro em carteira, como, por exemplo, o estagiário, o autônomo, ou aquela pessoa que trabalha alocada numa empresa, mas é registrada por outra empresa. E como é que é feito o cálculo da porcentagem da PLR, Dilma? Muito bem. Conforme a Lei 10.101, não existe uma regra fixa sobre qual o percentual que deve ser utilizado para se fazer um programa de PLR. Mas claro que existe algumas ferramentas estratégicas para que a gente consiga utilizar desse programa da melhor maneira possível. Então, normalmente, Cleide, o percentual de PLR é dividido da seguinte forma. Um percentual aliado ao desempenho do indivíduo, né, do profissional sozinho. Um outro percentual que é aliado à avaliação do gestor ou do diretor da empresa, normalmente voltado para itens subjetivos. Existe também um percentual dessa meta que envolve o departamento, porque na verdade não adianta quando a gente compra um produto ou contrata um serviço de alguém, a gente visa o quê? A marca, Claro. o nome da empresa. Claro. Então quando
existe, por exemplo, na empresa o colaborador A, que é excelente, produz muito bem, é um ótimo profissional, mas em contrapartida no mesmo departamento existe o funcionário B, que tem um desempenho médio. Para o cliente que está contratando o serviço ou comprando o produto, não importa. Ele quer mais é saber se aquela empresa atendeu a expectativa, né? Então, por esse fator, o que vale é o resultado do departamento, o que é muito bom, porque um acaba motivando o outro, impulsionando para que todos alcancem o resultado. Além disso, também, normalmente um percentual da PLR é distribuída para metas da empresa no Brasil, então aliada ao resultado, no caso ao lucro, o faturamento da empresa, e para empresas internacionais também existe uma fatia que é direcionada para o resultado global, né, para que todos caminhem na mesma sintonia tentando atingir o melhor resultado. Muito bom. Dilma, as empresas, elas são obrigadas a pagar a PLR? Não, na verdade a lei ela estabelece os critérios para quem deseja desenvolver um programa de participação, mas ela não é obrigatória. Ela passa a ser obrigatória quando? Tem duas situações. A primeira, quando está estabelecido na convenção do sindicato da categoria da sua empresa, aí sim ela passa a ser obrigatória, quando na convenção cita a obrigatoriedade, porque algumas convenções citam a PLR, mas destacam que é facultativa. Elas colocam lá mais com o objetivo da empresa ter o conhecimento. Existe um programa de incentivo diferenciado, mas então tem que se observar se lá está escrito que é facultativo ou se está citado como obrigatório. Tirando essa situação, existe uma outra que passa a ser obrigatório também, quando a empresa, por livre e espontânea vontade, ela celebra um acordo de PLR, junto com os colaboradores e também tendo o envolvimento do sindicato da categoria. Então, são essas duas situações. Perfeito. Quando um funcionário recebe a PLR, ele perde algum outro direito ou não? Não, absolutamente. A PLR ela vem com o objetivo de incentivar, de trazer uma melhoria na sua remuneração. Muito e pelo não contrário, o inverso. na verdade, né? A proposta é animar mais os trabalhadores. Sem dúvida, Cleide. A PLR ela vem como uma ferramenta motivacional muito estratégica, quando bem implantada pela empresa, traz resultados fabulosos. Então, realmente, ela vem com um aspecto de ampliar, de incrementar a remuneração daquele trabalhador. Os direitos como, por exemplo, salário, férias, 13º, fundo de garantia, os seus benefícios mensais, tudo permanece inalterado. Muito bom. Dilma, deixa eu te falar, existe algum momento que a empresa pode cortar a PLR? Tá certo. É interessante essa pergunta. Até, Cleide, eu utilizaria outro nome, não cortar, mas sim suspender o pagamento. Qual situação poderia ocorrer essa suspensão do pagamento? Bom, primeiro, naturalmente, se a PLR não atingiu o seu resultado, ou seja, as metas não foram atingidas, não houve as expectativas superadas. Aí não há o que se falar em pagamento. Então, nesse aspecto, existe uma suspensão da PLR. Perfeito. Uma outra ocasião é, uma vez feito o acordo de PLR, celebrado entre as partes com a participação do sindicato, que é o que faz a PLR ser válida oficialmente, você não pode suspender ela ou cortar e deixar de existir simplesmente. O que você pode fazer, supondo, se o nosso país está passando por um momento de crise, ou o setor da empresa, por ser sazonal ou alguma coisa nessa linha, está passando por dificuldades, pode sim sugerir uma alteração no seu programa ou até mesmo um cancelamento dele, mas que só vai passar a valer no próximo ano. Então nada se fala no ano corrente. O que está celebrado tem que ser honrado. Tem que ser cumprido, né? Exatamente. Aproveitando essa pergunta, Dilma, nesse momento de crise que o Brasil está vivendo, né? É verdade. Uma crise econômica e uma crise política. Você tem acompanhado casos onde as pessoas, as empresas estão suspendendo de uma forma maior, por exemplo, a PLR? Cleide, infelizmente sim. A gente tem acompanhado, como lá no nosso escritório a gente administra muitas folhas de pagamento, muitos colaboradores,
a gente acaba sim acompanhando de perto essa situação e há alguns setores que acabam pedindo redução no valor pela impossibilidade financeira e outros acabam também promovendo alguns desligamentos, visto que a PLR já foi firmada, mas o pagamento vai ser difícil de ser honrado de forma completa. Então, sim, infelizmente a gente tem observado esse cenário, mas que a gente espera que isso melhore, até porque todos reconhecem que a PLR é sim uma ferramenta de motivação, ela sim alavanca os resultados, mas que infelizmente diante de um cenário difícil, algumas medidas são tomadas. E eu imagino também, Dilma, que mediante esse cenário que a gente tem hoje, dificulta também as próximas negociações, né, dos sindicatos com as empresas, né? Você consegue enxergar, além do fato de ser reconhecido a PLR como uma grande ferramenta motivacional, um outro argumento, né, que possa ser utilizado para convencer as empresas a manter ou até a passar a pagar a PLR? Claro. Também é interessante essa pergunta, Cleide, porque eu entendo que num momento de crise como esse que nós estamos passando, sempre é importante haver uma flexibilidade. Então, flexibilidade de todas as partes. É interessante a gente destacar que a PLR, ela vem com um aspecto de agregar, para alavancar realmente os resultados da empresa, motivar o colaborador para que ele consiga saber qual caminho percorrer para marcar o gol e conseguir receber um valor melhor. E também para o sindicato que está ali colaborando com o colaborador para que ele tenha uma melhor remuneração. Então, eu entendo que a flexibilidade é muito importante nesse aspecto, principalmente em momentos delicados como esse, para que todos consigam, sim, de repente reduzir um pouco o valor de que antes, num cenário melhor, estava sendo pago, agora um pouquinho mais reduzido. Isso é importante de se levar em consideração. Sim, Cleide, sem dúvida, ele existe não só como uma ferramenta motivacional, mas além de tudo, ou acima de tudo, como uma ferramenta estratégica. Hoje, as maiores empresas do Brasil utilizam a PLR com o objetivo realmente de deixar claro para o colaborador o caminho que ele tem que percorrer, para forçar saudavelmente a ter um trabalho em equipe, para que o grupo como um todo alavanque os negócios e consiga desenvolver novos cenários, novas ideias, novos produtos. Então, como um todo, realmente a PLR ela é um gol de placa. É muito bom poder utilizar um programa como esse. Então, é comprovado que empresas que aplicam a PLR, elas mudam o seu modo de visão. Muitas vezes, principalmente empresas de médio e pequeno porte, pensa que que a PLR ela vem como um custo. Ah, não é possível, eu já pago tanto de salário, mais 13º, mais férias. Ainda por cima eu vou colocar uma PLR, vou ter mais um custo. Onerar mais a empresa, né? Exato, mas cabe frisar também que a PLR ela vem com alguns incentivos fiscais, né? Então, por exemplo, para a empresa que implanta, ela não tem cargos sociais sobre a PLR, então não existe, por exemplo, o pagamento de INSS, nem de fundo de garantia. Esse valor pago também não remunera, não integra o salário. Então é muito legal. Você pode, de repente, colocar metas um pouco mais desafiadoras, mas que as pessoas vão ter prazer e incentivo de correr atrás. Para o colaborador também é espetacular, porque essa verba ela não tem incidência de INSS, também ela incide apenas o imposto de renda. E essa tabela de imposto de renda ainda por cima é diferenciada. Então, tudo isso vem com o objetivo de fazer com que a empresa compreenda que a PLR vai muito mais além do que só uma ferramenta de motivação ou só uma ferramenta para conseguir obter mais vendas ou vender mais serviços, né? Não, ela vem com o objetivo de fazer 360 graus, ou seja, tanto o seu fornecedor te entregar um trabalho melhor, o colaborador para que trabalhe em equipe, para que cumpra melhor os prazos. Envolve toda a cadeia, né? Sem dúvida. E o empresário também, para que ele não precise sempre ficar com aquela postura de estou te cobrando um serviço. Inverte um pouco. Esse papel. Fica bem legal.
Bom, eu até quero já adiantar, vou chamar o nosso primeiro intervalo, mas você consegue dar um exemplo para a gente, para ilustrar aqui o programa de hoje, de um caso de sucesso, por exemplo, de uma empresa que paga PLR? Você consegue depois contar para a gente uma história aí? Claro, eu vou consigo. deixar isso então para o finalzinho do programa, pode ser? Muito bem. Então tá bom. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Estamos de volta com a nossa convidada, Dilma Rodrigues, sócia-diretora da Atende Consultoria. Dilma, em caso de demissão antes do pagamento, o direito à PLR é mantido? Certo, depende, tá bem? Sempre quando se fala em PLR, tem que se analisar o acordo que foi celebrado entre as partes. Ali, com certeza, vai estar destacada quais são as particularidades com relação ao pagamento em situações de desligamento. Mas, normalmente, como funciona? Quando o colaborador ele pede demissão da empresa, nesse caso, normalmente não há pagamentos, uma vez que o colaborador que fez esse pedido, usualmente ele abriu mão dos seus direitos de PLR. No caso de ser desligado da empresa, ou seja, ter sido mandado embora por iniciativa da companhia, aí sim, normalmente a regra traz o pagamento pro rata, que significa proporcional ao tempo que a pessoa esteve na empresa naquele ano. Ah, perfeito. Dilma, então assim, se não há nenhum acordo, a empresa não tem obrigação e nem direito a pagar PLR, né? Isso isso mesmo. Isso é fato. Né? É fato, não se fala em obrigatoriedade de PLR se não há um acordo de livre e espontânea vontade que envolva a empresa, o sindicato e os colaboradores, bem como não se fala em obrigação se na própria convenção do sindicato da categoria não traz essa obrigatoriedade. Logo, não há obrigação. Tem algum período ao longo do ano que se negocia a PLR com as empresas, ou seja, o sindicato e as empresas se reúnem? Existe uma data específica? Tem que se observar, Cleide, na verdade, o que traz de novo na convenção coletiva. Porque, às vezes, a convenção estabelece regras, existe o prazo até tal data que tem que ser apresentados os programas, né, desenvolvidos pelas empresas. Então, pode ser que ocorra essa situação, bem como, por ser de livre e espontânea vontade, pode ser apresentado em qualquer circunstância. Ok. Uma pergunta um pouco longa aqui. Há uma regra que define o cálculo da PLR a ser pago pelo empregador ou vale o que é estabelecido em acordos feitos geralmente entre as empresas e os sindicatos? Muito bem, embora a pergunta é longa, mas a resposta é bem simples. Tem que ser honrado o que foi cumprido ou celebrado entre a empresa, o colaborador e o sindicato. Basicamente é isso. É ali que vai estar ditando todas as regras e as especificações. Quando isso não ocorre, tem que olhar na própria convenção do sindicato, porque ali muitas vezes já traz todos os detalhamentos que devem ser seguidos. Ok. Ô Dilma, existe alguma situação que o trabalhador ele tem direito a procurar a justiça ou acionar a justiça em relação à PLR? Sim, sem dúvida. Bom, primeiro que o colaborador ele pode procurar pela justiça a qualquer momento, né? Mas falando especificamente sobre PLR, existem algumas circunstâncias onde acaba ficando mais clara essas circunstâncias. Como, por exemplo, supondo que a PLR ela não teve metas claras e objetivas.
Isso é um fator que pode levar o colaborador a não entender o critério que foi levado em conta ali. Por exemplo, também, a PLR ela se iniciou em janeiro e vai até 31 de dezembro. A ideia de uma PLR é que ela tenha, como eu falei, metas claras e objetivas e que o feedback sobre essas metas seja realmente constante, para que o colaborador consiga acompanhar se ele está indo bem, se está indo mal, o que ele pode fazer para melhorar. Então, medir os resultados, sem dúvida, é importante que ele tenha esse acompanhamento periódico, porque caso contrário ele também vai se sentir perdido. Então não é correto quando a empresa, supondo no meu exemplo de janeiro até dezembro, chega simplesmente na hora do pagamento, paga um valor X e não esclareceu de onde veio o valor, o que se alcançou, o que não se alcançou. E também um dos critérios importantes que levam um colaborador à justiça é quando chega a época de se efetuar o pagamento e simplesmente o pagamento não é ocorrido. O que é uma pena, né? É verdade. Isso acontece com alguma frequência, Dilma? Não é normal. Normalmente as empresas elas se programam com relação ao seu orçamento para que consigam honrar o programa. Até porque a essência desse benefício, ele seria complicado, né? Você ter que acionar a justiça para receber. Quer dizer, perde todo o sentido, né? Sem dúvida, ainda mais por estar se falando de um programa flexível, de algo extra, né? Que não está atrelado ao salário, sim é um incremento da remuneração. Então não faz sentido realmente uma empresa promover um programa desse, tão bacana, e em contrapartida não honrá-lo. Hoje no mercado, existe algum setor ou setores que mais se usa da PLR? Você sabe dizer isso para a gente? Bem, eu tenho acompanhado algumas pesquisas, como por exemplo, através do DIEESE, ele representa que os setores industriais, como por exemplo metalúrgico ou químico, são os que têm ganhado dimensão. Isso estou falando dos últimos anos. Naturalmente também as instituições financeiras, elas utilizam muito da PLR, mas é curioso que as empresas ultimamente têm mudado a sua cultura, elas têm procurado compreender o real significado de um programa desses, então cada dia que passa vem se expandindo, empresas de comércio e empresas de serviço têm adotado a PLR sim, mas claro que ainda no cenário brasileiro é uma realidade mais para empresas de grande porte. Empresas de médio e pequeno porte ainda têm alguma resistência, mas estão começando a mudar esse cenário. Muito bom. Eu até ia pedir para você falar, eu não sei se é antiético, mas, por exemplo, claro, você não vai dizer aqui o nome da empresa, mas números né, quais são os valores assim, consideráveis que hoje são pagos em relação ao benefício de PLR, por exemplo? Eu imagino que o setor bancário, o setor metalúrgico continue no ranking, né? É, isso mesmo, eu concordo com você. Esses estilos de empresa continuam sim liderando, tanto em aspecto de acordos, por exemplo, no estado de São Paulo, cerca de 1/4 dos acordos são voltados para empresas metalúrgicas. O valor gira em torno de no mínimo um salário, mas normalmente 2 salários até 4 faz parte desse programa. Claro que algumas vão mais além, outras seguram um pouquinho, mas a média é essa. De qualquer forma, em se tratando desses dois setores, são números assim bem consideráveis, né, Dilma? Sem dúvida. E estimuladores, né? Sem dúvida, é verdade. E aí, assim, eu vou pegar o gancho aqui dessa sua resposta e perguntar o seguinte: você considera alguma questão que seja crucial para estimular cada vez mais as empresas pagarem a PLR? Ou seja, depende necessariamente do sindicato, ou são de ambas as partes, tanto do sindicato como das empresas? Eu acredito que ambas as partes, mas claro que uma vez que o sindicato cita a PLR em sua convenção coletiva, acaba forçando a empresa, sem dúvida, a ter que aplicar essa ferramenta com seus colaboradores. Então, eu imagino assim, num primeiro momento, é legal sim o sindicato trazer essa obrigatoriedade, se assim se chama, desse benefício, mas certamente uma empresa que sabe utilizar a PLR de forma estratégica
nem vai precisar depois de um impulso do sindicato, ela mesma vai conseguir perceber todas as vantagens que traz. É fato, os números mostram, né? Então, uma vez que consegue compreender o que traz de resultado, a empresa passa a aplicar por conta própria. Muito bom. Dilma, mudando um pouquinho aqui a tônica da nossa conversa, mas ainda falando sobre a PLR, né? Servidores públicos têm direito à PLR? Tem sim. Existem casos de empresas estatais que pagam PLRs, inclusive altos valores, né? Mas é importante observar que, nesse caso, quem rege as regras é o Poder Executivo do nosso país. Então, ali está citado todas as regras, todos os detalhes que devem ser levados em conta para que essa PLR seja aplicada para esse setor. Ok. E quanto que se paga o PLR? É mensal, é semestral? Como é que funciona esse pagamento? É uma pergunta curiosa, porque muita gente me faz esse tipo de pergunta, né? Falar, então eu posso mensurar todos os meses as metas, os resultados e ir pagando o colaborador? Não, isso não é assim que funciona. Conforme a Lei 10.101, que trata sobre a PLR, o pagamento ele pode ser feito no máximo em até 2 vezes ao ano, então digamos de forma semestral, é o máximo. E uma vez feito esse pagamento, então vamos supor que ele foi feito sim em 2 vezes. Na primeira parcela, paga-se o valor da PLR apurado até então e abate o imposto de renda conforme uma tabela diferenciada só para PLR, exclusiva de PLR. Quando ocorrer o segundo pagamento, deve-se somar tanto o valor da segunda parcela como o valor da primeira, soma-se os dois, aplica o desconto do imposto de renda e abate o valor que já foi descontado de imposto de renda. Muito bom. Certo? Muito bom, Dilma. Dilma, talvez essa próxima pergunta você tenha uma explicação mais longa, né? Eu queria que você falasse quais são as metas que podem ser inseridas dentro da PLR. Como é que é colocado isso numa mesa de negociação? É uma pergunta boa. Bom, como a legislação ela não engessa com relação a isso, ela simplesmente cita que podem ser metas atreladas à produtividade, à qualidade, então acaba dando algumas ideias, traz um norteamento para formular algumas metas. Mas eu posso citar alguns exemplos para você. Normalmente, metas são divididas assim, para fins pessoais, falando então do desempenho somente do empregado, do colaborador, pode-se trazer metas voltadas para assiduidade. Então, por exemplo, para incentivar que ocorra menos falta, que tenha menos atrasos, incentivar o colaborador que participar de cursos ou de treinamentos, ele pode receber um plus referente ao PLR. Existe também dentro da avaliação individual um percentual que envolve a avaliação do gestor ou a avaliação do diretor referente àquele colaborador. O que envolve, por exemplo, uma avaliação desse nível hierárquico? Pode entrar, por exemplo, proatividade, espírito de colaboração, organização. Hoje muitas empresas acabam trabalhando com redes, com e-mails, então logo Outlooks e outras ferramentas de trabalho, e é muito importante que esses itens estejam bem organizados, né? Existe também metas que podem ser voltadas para a redução de desperdício, tanto com relação à energia elétrica, como, por exemplo, materiais de escritório. Às vezes a gente observa que muitos colaboradores vão almoçar, por exemplo, e deixam as luzes acesas, ou pede para fazer uma impressão, mas não utiliza o papel de rascunho. Então entra aí também um aspecto interessante de sustentabilidade, né? Com certeza, Dilma. A empresa ela pode prestar mais atenção nisso também e unir o útil ao agradável, né? Tanto para fins de motivar o colaborador, trazer resultado para a empresa, mas também pensar no meio ambiente, porque há diversos fatores que a gente pode poupar, até mesmo com relação ao ar-condicionado. É um simples exemplo, mas é exemplo. Com relação a metas de grupo, pode entrar, por exemplo, para uma empresa de serviços, entregar o trabalho dentro do prazo esperado, não haver multa ou alguma penalidade,
Se houver, perde também a sua PLR. Normalmente, as empresas, quando entra um novo produto, existe lá alguns checklists a serem avaliados e validados antes de já se entregar para o cliente. Esse checklist tem que estar validado corretamente, uma vez que não está, também pode se perder. E critérios também como sugestões de inovação. Por exemplo, se você vier e trazer uma ideia legal aqui para a empresa e essa ideia for interpretada pelos gestores e for colocada em prática, o colaborador recebe mais 10% como um incentivo para fazer com que as pessoas se manifestem, porque muitas vezes os colaboradores eles não veem ambiente para isso, eles querem falar, querem propor, mas em qual momento eu faço isso, né? Então, vem também com esse objetivo. Alguns escritórios voltados para serviços, por exemplo, têm que se fazer a leitura de diversos boletins técnicos, por exemplo, acompanhar a legislação para que se execute aquele trabalho com bastante eficiência. Aqui no Brasil, existem leis que mudam a cada 3 ou 4 minutos. Com tanta frequência, né? Exato. Então, existe também metas que incentivam o colaborador a estar sempre acompanhando esses processos, né? Ou avaliando se os produtos chegaram para a loja com defeitos ou não, se o estoque foi reduzido na empresa. Enfim, N estratégias para que você consiga realmente reduzir o desperdício e puxar o melhor do grupo. Dilma, e essas regras elas podem ser mudadas a qualquer instante? Como que funciona isso? Absolutamente que não. Não podem ser mudadas, uma vez que é feito um acordo entre a empresa e os seus colaboradores, tem que ser honrado. Então, normalmente, as sugestões de metas vêm da alta gestão, visando resultados. Os colaboradores criam uma comissão. Nela é discutida se essas metas são passíveis de atingimento ou não, porque é muito importante que as metas sejam, sim, passíveis de atingimento, porque senão cria-se uma meta desmotivacional ao invés de ser uma coisa legal. E, feito isso, é celebrado um acordo, convida-se o sindicato também para fazer essa homologação. Uma vez feito isso, não pode mudar as regras no meio do jogo, né? Tem que ser discutido ao longo do ano o que deu certo, o que não foi muito legal e no próximo exercício, aí sim, celebra um novo acordo. É interessante frisar que, como sugestão, essas metas precisam ser pró-ratas, ou seja, proporcionais. Se você estabelece uma meta, por exemplo, cumprir o regulamento interno da empresa e por uma razão ou por outra, o colaborador não cumpriu, se ele já perde toda a sua meta ali, ele provavelmente já vai ficar desmotivado e vai falar, já que eu perdi mesmo, né? Então, uma vez que você cria metas proporcionais, faz com que ele fale, poxa, eu não atingi hoje, mas eu posso atingir amanhã. Então, fica uma ferramenta que dá oportunidade para o colaborador sempre reparar o que não saiu tão bom e fazer ainda melhor. A ideia é não desanimar, né? Sem dúvida. Bom, a gente vai para o nosso segundo intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Estamos de volta com o último bloco do programa Sindepress Entrevista, que recebe hoje Dilma Rodrigues, sócia-diretora da Atende Consultoria. Agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso bate-papo aqui. A gente vai falar de um assunto novo, pelo menos para mim é um pouco novo, né? A gente vai falar sobre pesquisa de clima organizacional e a Dilma vai explicar o que é isso. Dilma, o que é pesquisa de clima organizacional? Legal, Cleide. A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta de motivação também. Normalmente é aplicada
pela área de recursos humanos dentro da empresa. Ela tem como objetivo, essa pesquisa, obter alguns dados fundamentais, alguns dados estratégicos para se conhecer melhor os seus colaboradores, conhecer um pouco melhor a situação socioeconômica e cultural deles e observar a opinião deles a respeito do clima da empresa, sobre estrutura, sobre liderança e outros assuntos mais benefícios, por exemplo. E em cima dessas informações a empresa acaba podendo ter uma ferramenta valiosa e pode atuar de forma estratégica e motivacional para ampliar e melhorar ainda mais o seu clima dentro da companhia. Essa pesquisa é um método motivacional novo, recente? Qual é a história dessa pesquisa? Ela já existe há algum tempo já, mas com o passar dos anos, a área de recursos humanos foi ganhando mais notoriedade, mais destaque dentro das empresas. As empresas foram dando maior valor para a área de RH. Então, aliado a isso, junto com esse programa, veio essa ideia de ouvir mais o colaborador, de criar um espaço para que ele tenha a liberdade para poder falar sem ser discriminado, sem ser julgado. Então, é muito bacana essa ferramenta, porque pode ser usada de uma maneira muito estratégica e no final todos acabam ganhando muito com isso. Como é que funciona o critério da pesquisa? É uma pesquisa feita aberta, é uma pesquisa sigilosa? Como é que é isso? Normalmente ela segue algumas etapas. Então a primeira etapa é para se conhecer um pouco mais o público que trabalha dentro da empresa. Essa pesquisa então ela pode ser aberta, não há nenhum problema, você convida os colaboradores, entrega essa ficha, nela vem informações, por exemplo, de onde você mora, quanto tempo você leva para ir e vir do trabalho, se você tem filhos, se você possui imóvel próprio ou alugado, qual é a sua idade, se você é universitário, se você já é pós-graduado, se você frequenta algumas comunidades, se você faz trabalhos voluntários, se você possui outros tipos de bem, como por exemplo carros e outros. Enfim, são informações que possibilitam você a conhecer melhor o seu público. Essa então pode ser aberta. Existem também pesquisas que são muito importantes que sejam feitas de forma fechada, e inclusive que não seja aplicada diretamente pelo recursos humanos, e sim que seja contratado um parceiro para se aplicar essa pesquisa. Porque imagina só, será que o colaborador vai se sentir à vontade de falar sobre alguns pontos sigilosos da empresa, sabendo que quem vai receber a ficha é alguém conhecido? Não Provavelmente é possível, né? vai ser um fracasso a pesquisa. Então, quando você se convida alguém de fora para poder apoiar a empresa, apoiar a área de recursos humanos nessa etapa, o sucesso, sem dúvida, é muito, muito maior. Então, nessa pesquisa fechada, você faz dois argumentos, né? Dois itens, melhor dizendo. O primeiro você faz algumas afirmações, cerca de 100 afirmações, como, por exemplo, trabalhar na empresa tal é legal. Daí vem algumas afirmações. Eu concordo parcialmente, eu concordo com muitas restrições, eu discordo ou eu não sei opinar. Por que é legal você colocar afirmações? Porque imagine se você deixa as perguntas abertas e perguntar assim, você acha que o seu salário é satisfatório? Normalmente a gente vai ter o retorno dessa pesquisa. Exato, né? Normalmente a gente vai dizer que não. Então, ela vem com algumas afirmações e em cima dessas opções de resposta é possível se medir algumas coisas. Aliado a isso, também normalmente é colocada uma urna dentro da empresa, essa urna é lacrada, onde os colaboradores levam embora papéis e eles podem imprimir, pedir para o filho escrever, para o sobrinho, quem quiser, citando o que achar que deve. Então pode ser sugestões, opiniões, alguma coisa relacionada ao seu gestor, ao departamento, ao clima. Enfim, é uma opinião aberta e essa pessoa faz essa pesquisa, leva para casa e deposita na urna. Então, essas duas ações, elas são sigilosas. Dilma, eu acredito que você, ao longo aí da sua carreira, tem acompanhado algum trabalho nesse sentido, né? Pela sua experiência, especialmente essa parte da pesquisa que vamos considerar sigilosa, né? As pessoas participam efetivamente? Elas se sentem à vontade, no geral? Sim,
se sentem porque à medida que vem uma empresa parceira, então ressalto, não é legal ter alguém direto da empresa, senão vai haver inibições, ninguém vai querer ser o delator ali ou alguma coisa dessa linha. Com certeza. Mas havendo uma empresa terceira dentro, onde explique que a ideia dessa pesquisa de clima é só melhorar, é só trazer resultados bons, é só conhecer melhor o público, é só poder apoiá-los mais, as pessoas se sentem sim mais à vontade e normalmente vêm resultados surpreendentes. E qual é o impacto, né, desse trabalho dentro da empresa? Olha, é geral, é muito interessante. Às vezes as pessoas elas não acreditam nessa pesquisa, mas uma vez que ela é implantada, existe um retorno absurdo. Por exemplo, normalmente as pessoas ressaltam observações a respeito do seu gestor, a respeito de liderança ou que a comunicação pode ir ou não muito bem. Eles ressaltam os valores e missões da empresa, que na visão deles é tal e tal, e para o gestor às vezes é outra. Eles colocam questões de salários, questões de eventos que eles gostariam de participar, ou de cursos, ou de carreira. Existem vários itens abordados. Como eu falei no início, são cerca de 100 itens que são discutidos nessas pesquisas. E traz um resultado muito legal à medida que a empresa acata as opiniões com humildade e ela promove algumas ações de como melhorar ou ampliar ou até mesmo corrigir algumas ações que estão sendo feitas dentro da companhia. Então, normalmente, o colaborador, à medida também que ele observa que trouxe resultados, ele vai ficando mais motivado ainda, porque ele percebeu principalmente que ele foi ouvido. Muito bom. E me fala agora, Dilma, do impacto para o trabalhador. Né? A gente falou aqui do impacto para a empresa e para o trabalhador. O que você acompanha aí de resultado para o trabalhador? Legal. Normalmente existem também bons resultados. Quando um colaborador ele se predispõe a participar de uma pesquisa dessa, ele fica muito feliz, mas realmente muito feliz quando ele observa que o item que ele destacou foi notado pela empresa e foi ajustado ou a opinião dele foi acatada. Embora a empresa não sabe quem deu a opinião diretamente, mas a gente como empresário nós recebemos diversas opiniões e em cima delas nós vamos tomando ações. Então o colaborador ele se sente muito contente quando ele nota que a opinião dele foi acatada, quando ele observa que o benefício dele ficou melhor, quando de repente um critério de férias ficou melhor ajustado, ou que a comunicação com o seu gestor ficou ainda mais clara, mais objetiva. Então são itens, ou até mesmo situações entre o próprio departamento, entre relações interpessoais de colegas do trabalho. Às vezes eles citam algumas particularidades e observa que o ambiente ficou muito mais leve, muito mais tranquilo, a empresa passou a inserir algumas comemorações dentro da sua cultura, coisa que às vezes antes não acontecia. Então são ações como essas que para a vida de um colaborador que passa 8 horas dentro de um ambiente e ele observa que a coisa está caminhando positivamente, é muito legal. Só tem a ganhar, todo mundo ganha, o colaborador e a empresa também. Com certeza. Dilma, para o empresário que está nos assistindo, né, eu acho que é importante se a gente puder falar um pouquinho sobre o custo, né, de uma pesquisa como essa. Eu não sei se você consegue explicar ou dimensionar isso para a gente. É uma questão cara ou não? Bom, tudo depende do porte da empresa, naturalmente, de quantos colaboradores tem dentro dela, mas digamos que uma média de R$5.000 é um valor de mercado para a realização dessa pesquisa. Estou dizendo isso por uma empresa de um porte de cerca de 50 colaboradores e normalmente os resultados são rápidos, né? Uma vez que se inicia o processo até a fase de obtenção dos dados e ações em cima dessas informações ocorrem num processo assim de um mês e meio. Muito bom. Muito bom. E assim, de quanto em quanto tempo a empresa deve ou pode se aplicar esse tipo de pesquisa? Legal. Provavelmente a empresa, quando for aplicar a pesquisa de clima pela primeira vez, ela vai observar um impacto muito grande, né? Porque afinal ela não conhecia como que seria
esse resultado, né? Então vem diversas opiniões. Num primeiro momento, então, o resultado é bem forte. Nos demais, já é um pouco mais sutil. Normalmente, a primeira pesquisa traz um número de queixas grandes também, mas vem alguns elogios. Mas na segunda ou na terceira, à medida que a empresa vai tendo esse hábito, vai vindo resultados cada vez mais legais e promissores, mais elogios. Então, normalmente assim, uma vez que você implantou, a próxima pesquisa é recomendável que seja feita em torno de 1 ano. Muito bom. Porque menos do que isso não dá para se medir com tanta precisão o que foi ou não. Você precisa desse prazo, você precisa desse tempo, né? Sim, até para as pessoas assimilarem. Ok. Dilma, olha, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e eu gostei muito desses 2 assuntos que nós tratamos aqui hoje. Eu penso sempre que, no momento como a gente está vivendo hoje no país, né, uma crise, né, econômica profunda, que atinge especialmente o trabalhador brasileiro, né? Falar desses temas parece um pouco distante. Mas se a gente for analisar, na verdade, são temas que devem fazer parte do dia a dia do trabalhador e da empresa, assim como qualquer um outro benefício comum, né? E eu queria que você fizesse as suas últimas considerações sobre esses 2 assuntos, tanto a PLR como a pesquisa de clima organizacional, e deixar aí uma mensagem não só para o trabalhador, mas também para o empresário que está nos assistindo. Claro. Agradeço novamente a oportunidade do Sindipress de nos convidar para estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. É uma alegria muito grande. Acredito que a maior mensagem que a gente pode deixar é que no momento de crise, como estamos passando, no momento de instabilidade econômica, o Brasil até também foi recuado no seu grau de investimentos, sem dúvida, PIB também reduzido. Existem inúmeros fatores que causam um desconforto muito grande para o empresário, para o colaborador, sem dúvida nenhuma. Mas, diante de um cenário onde causa tanta insegurança, uma vez que se promove esses incentivos, o colaborador, sem dúvida, passa a dar um valor muito maior, porque ele observa que a empresa não está entrando na onda de um cenário negativo, pelo contrário, ela está buscando motivar a turma, dizendo, pessoal, sim, estamos passando por uma dificuldade, mas vamos observar que conseguimos alcançar melhores resultados, vamos juntos, estamos preocupados com o colaborador, a gente quer compreender melhor você, saber sua opinião, trazer um ambiente mais gostoso e favorável para todo mundo. Então, uma vez que você cria um ambiente de conforto e segurança, sem dúvida os resultados não têm como ser diferentes, a não ser um resultado muito positivo. Muito bom. É isso aí, pessoal. Fica a dica aí, né, para o trabalhador, né, e para os empresários brasileiros. Muito obrigada pela sua participação aqui no Sindipress Entrevista. Eu já vou deixar em aberto aqui um convite para você participar outras vezes aqui com a gente. Claro, vamos tratar de outros temas, que eu imagino que a gente tenha tantas outras coisas para falar, né? Sim. Nesse sentido, né? Então, te agradeço mais uma vez, Dilma. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, a todos que nos assistiram, o meu grande abraço e até o próximo programa.